Imagina parar numa cidade completamente perdida no tempo, coberta por uma névoa espessa e cinzas caindo do céu. E o pior, uma sirene aterrorizante que comunica que o pior está prestes a acontecer. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pami Ferreira e hoje a gente vai falar sobre Silent Hill. Lançado em 2006, Silent Hill conseguiu realizar o que poucas adaptações de jogos conseguiram, capturar ali a atmosfera assustadora dos jogos. E mesmo dividindo opiniões, até hoje ele é considerado um clássico do terror dos anos 2000. Mas para tudo, vocês sabiam que o diretor desse filme levou mais de 5 anos para convencer a Konami a deixá-lo fazer esse filme? E que cada monstro possui um significado psicológico? Porque eu não sabia, descobrir isso há pouco tempo e foi isso que me fez querer fazer esse vídeo para vocês. Eu gostaria de ressaltar que eu não tenho muitos conhecimentos sobre os jogos de Silent Hill, então não vou me aprofundar muito neles, vamos somente focar no filme. Tudo começa com Sharon, uma menina adotiva que sofre de sonambulismo e em todas as crises que ela tem, ela acaba falando uma palavra: Silent Hill. Sem respostas médicas, Rose, sua mãe adotiva, finalmente decide levá-la até Silent Hill, para descobrir a origem de seus pesadelos e o porquê dessa menina tanto falar esse nome. No meio do caminho, uma policial tenta barrar sua entrada e Rose acaba perdendo o controle do carro e sofrendo um acidente. Gente, quando ela acorda, a Sharon tá completamente desaparecida. Se bem também que não tem como ela desaparecer pela metade, né? Não faz nem sentido o que eu falei agora. A partir desse momento, o filme muda completamente o tom porque a gente vai ver a jornada da Rose para encontrar Sharon. Silent Hill parece completamente abandonada. A cidade é coberta por névoa, cinzas caem do céu como se estivesse pegando fogo. Tudo ali parece morto, mas não é vazio, porque existe algo vivendo ali. E Rose, desesperada para encontrar sua filha, durante esse caminho todo, ela acaba se deparando com criaturas absurdamente estranhas. E pessoas também. Entre elas, Dahlia, uma mulher completamente perturbada da cabeça, e um grupo fanático religioso liderado por uma mulher chamada Cristabella. Só que existe algo muito estranho nessa cidade. Quando toca uma sirene, a realidade muda completamente. As luzes desaparecem, tudo fica enferrujado, as paredes apodrecem, o fogo toma conta do ambiente e criaturas monstruosas aparecem. É o famoso Otherworld. Não sei muito bem falar isso, mas eu acho que dá pra entender. É o famoso Otherworld, uma dimensão criada pelo sofrimento e pelo ódio. O filme adapta ali principalmente o primeiro jogo da franquia, lançado pela Konami em 1999, mas ele não copia completamente a sua história, porque nos jogos a gente acompanha Harry Manson, que está à procura da sua filha Cheryl, mas no filme ele vira Rose. Essa mudança aconteceu porque o diretor Christopher Gans acreditava que a figura materna criaria uma conexão emocional mais forte e maior com a história. Mesmo alterando alguns personagens, ele fez questão de manter a atmosfera dos games, e ele conseguiu. Christopher Gans era completamente apaixonado pelos jogos, é tanto que ele passou 5 anos insistindo para a Konami para liberar os direitos para ele. Segundo ele, a empresa recusava todas as suas propostas, então ele decidiu fazer algo completamente diferente. Ele gravou um vídeo explicando seu amor pela franquia, e criou cenas usando as músicas dos jogos, e enviou tudo para Konami. E foi isso que convenceu a Konami que ele realmente entendia Silent Hill. Outro detalhe muito importante é que vários cenários foram feitos com efeitos práticos, porque se fosse CGI, a gente praticamente ia ver um cenário ali de PlayStation. E isso explica porque o filme funciona muito bem e porque ele continua bonito até hoje. Muita gente acredita que Silent Hill foi baseado em uma cidade real, e isso é parcialmente verdade. Silent Hill foi inspirada em Centralia, uma pequena cidade da Pensilvânia onde o incêndio subterrâneo em minas de carvão começou nos anos 60 e nunca foi totalmente apagada. Uma grande qualidade desse filme são os monstros. O diretor fez questão de utilizar bailarinos e contorcionistas para fazer as cenas, porque assim os movimentos ficariam muito mais naturais. Por exemplo, as enfermeiras, elas foram filmadas andando para trás, e depois a imagem foi invertida para dar aquela ilusão que a gente tá vendo elas andarem errado. Já o Cabeça de Pirâmide foi recriado completamente igual ao jogo, e por incrível que pareça, apesar dele parecer pouco, ele virou o maior símbolo dessa franquia. Mas tem uma diferença entre o Cabeça de Pirâmide dos jogos e do filme, porque nos jogos ele representa a culpa e a punição, mas no filme ele funciona como um carrasco da Alyssa. Indo agora para algumas curiosidades, gente, vocês sabiam que eles criaram mais de 100 versões da roupa da Rose? É muita roupa, gente. E que conforme o filme vai avançando, a roupa dos personagens ficam cada vez mais escuras e sujas de sangue. E que o Akira Yamaoka, compositor dos jogos, também participou da trilha sonora do filme. E isso explica porque a atmosfera lembra tanto os games. É quase como uma carta de amor para os fãs falando: eu estou aqui.
Agora, partindo pro final e o mais importante, quem é a Alessa? Quando criança, Alessa foi acusada de ser uma bruxa pelos fanáticos moradores de sua cidade. E, gente, ela foi queimada viva. Só que ela acabou sobrevivendo, graças a Deus. Seu sofrimento foi tão forte, foi tão pesado, que uma força sobrenatural respondeu o seu ódio. E sua alma acabou literalmente dividida. Uma parte permaneceu Alessa e outra parte nasceu como a Sharon. Ou seja, Sharon é a parte inocente da alma de Alessa. A Rose nunca adotou uma criança qualquer, ela adotou metade da alma da Alessa. E quando a Sharon volta ali pra Silent Hill, elas podem se unir em uma só. E é exatamente isso que acontece. E, gente, quando essas duas se unem, a Alessa ela libera todo o seu ódio contra aquele culto. A famosa cena do arame farpado representa o julgamento brutal daqueles que destruíram completamente a sua infância. E é um detalhe completamente interessante, porque a Rose ela nunca consegue voltar para casa, ela fica presa naquela dimensão em Silent Hill. Então ela chega até a sua residência, só que tudo parece diferente e muito vazio. Ela não consegue ver seu marido e tudo ali fica muito estranho. É por isso que na última cena que a gente vê a Rose em sua casa, a cena continua coberta por névoa, cinzas, porque ela está em outra dimensão, ela não está de fato na casa dela. Silent Hill não é uma simples cidade, é um espelho da culpa, do trauma e dos pecados das pessoas. Cada personagem encontra uma versão diferente desse lugar. É por isso que os monstros não existem somente para assustar. Eles representam medos, traumas e também castigos. E é isso que torna Silent Hill um dos filmes mais fascinantes do terror. Apesar de parecer um blockbuster, Silent Hill teve o orçamento de 50 milhões de dólares para a produção e arrecadou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias, e fez muito sucesso comercial, é tanto que a gente tem DVD Blu-ray, tá na Amazon Prime, na Netflix, ou seja, fez um baita sucesso. Silent Hill pode não ser uma adaptação perfeita, porque muda alguns personagens, muda um pouco a história, mas, gente, esse filme tem uma essência do caralho e consegue capturar a atmosfera dos jogos. A trilha sonora, os monstros, o fato de ter um Otherworld funciona muito bem até hoje. E essa é a minha parte favorita do filme, porque não depende totalmente de sustos, é um terror que cria uma atmosfera sufocante, e você consegue se sentir perdido junto com o personagem que tá ali. Por isso não é à toa que Silent Hill continua sendo uma das melhores adaptações de jogos de terror até hoje. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Porque eu fiz ele com muita vontade, com muito carinho pra vocês. Então peço que vocês deixem seu like, inscrição e também comentário. Muito obrigada pela atenção, até a próxima!